Continuando, citação, pessoal. Então, a citação do doente mental, né, quando tiver sido instaurado um incidente de sanidade mental, ela tem que ser realizada, daí ela não pode, o doente mental não vai poder ser citado na pessoa dele, vai ter que ser citado o curador, tá? E para isso, gente, você precisa de um processo autônomo de curatela, tá? Então, instaurou o incidente de sanidade, verificou-se que a pessoa efetivamente está com a sua capacidade reduzida, vai ser nomeado um curador aí para ela, tá? Então, essa curatela, ela tem que ser requerida aí praticamente ao mesmo tempo no juízo cível, tá? Aqui, o responsável é o juízo cível. Não vai ser o juízo penal que vai nomear um curador e deferir a curatela. O que vai acontecer é que o laudo, né, realizado no procedimento penal vai ser utilizado no processo civil daí. E daí é muito rápido, né? Porque você não tem que fazer a entrevista, né? A curatela aí, ela tem o procedimento primeiro é a entrevista, né? Se você não ficar... se o juiz não ficar convencido daquela insanidade, ele pode designar um dia para entrevista, e é algo muito, muito simples, né? Você pergunta para a pessoa o nome dela, se ela sabe que dia da semana se ela consegue distinguir dinheiro, se ela consegue fazer compras sozinha. Então, esse é o procedimento aí, se ela escuta vozes, se ela enxerga vultos, tá? É bem assim mesmo a entrevista, tá? Então, tem gente que não sabe nem que tá no planeta Terra, né? E tem gente que tem o seu discernimento reduzido. Então, a pessoa sabe o nome dela, a pessoa sabe que ela mora com fulano, que ela tem uma irmã, tem um irmão, que os irmãos cuidam, mas ela não conseguiria distinguir aí, fazer uma compra sozinha. Ela sabe que uma nota de 10 reais é uma nota de 10 reais, mas ela não sabe o que ela pode comprar com aquilo, né? Se ela pode comprar com 10 reais uma casa ou um pacote de salgadinho, tá? Então, isso é o que distingue aí o interditando das suas sanidades mentais, das suas faculdades mentais absolutas, tá? Então, é bem interessante esse procedimento de interdição aí para curatela, né? É bem interessante. Então, se tiver sido instaurado um incidente de sanidade mental no processo penal, vai ser feito o laudo, claro, e daí você remete, ajuiza uma ação autônoma no cível e pede a interdição com a curatela, né? Daí o juízo já aproveita aquele procedimento do penal para já verificar aí os requisitos e já defere a curatela de plano, né? Então, e daí a citação ela só pode ser realizada por meio do curador, tá? Não pode citar o interditado, tá? Pelo amor de Deus, tá? Então, gente... outra coisa que vocês precisam ter em mente, né? Já falei da citação, que ela tem que ser pessoal, né? Sempre. Não pode ser por mandado, não pode ser por procuração, não pode ser arrogo, tá? Então, outra coisa que vocês precisam saber, gente, é que no procedimento especial, no procedimento comum, no procedimento ordinário, tem o procedimento comum, especial e o sumaríssimo, tá? No procedimento sumaríssimo, que é o do juizado especial, lá da Lei 9.099 de 95, não existe citação por edital, tá? Lembre-se sempre disso, o réu não foi encontrado no endereço declinado e precisa ser citado por edital, o procedimento vai ser remetido para o juízo comum, tá? Não existe citação por edital, tanto no juízo criminal especial, quanto no juizado cível especial, pelo amor de Deus, saibam disso. A diferença é que no criminal, o procedimento vai ser remetido para a justiça comum e ela vai passar a seguir, ao invés do rito sumaríssimo, o rito sumário, tá? Já no cível, o processo é extinto. O processo não é remetido automaticamente para o juízo cível comum, tá? Então, os efeitos no cível e no criminal são um pouquinho diferentes, tá? Mas aí no criminal remete para o juízo comum, o procedimento converte para sumário e é realizada daí a citação por edital, tá? Então, essa é uma das peculiaridades aí do juizado especial, tá?
Regra no processo penal ainda, citação por mandado, quando o acusado esteja sujeito à competência territorial do juiz em que tramita o processo, tá? Então essa é a regra processual aí para quem pode citar um acusado. Os requisitos intrínsecos do mandado de citação, eles estão previstos no 352, gente, e é listado e tem que conter tudo, tá? O nome do juiz, o nome do querelante nas ações privadas, o nome do réu, ou se for desconhecido, seus sinais característicos, a residência do réu, se for conhecida, o fim para que é feita a citação, o juízo e o lugar, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer, a subscrição do escrivão e a rúbrica do juiz, tá? A ausência de qualquer desses requisitos gera nulidade da citação, tá? Geralmente a citação, o mandado de citação, ele vai acompanhado com a cópia da denúncia, tá? Então, não precisaria, desde que você colocasse aí o porquê, né? As características do que ele está sendo acusado, mas geralmente é enviada a cópia da denúncia, né? E no cível é enviada a cópia da inicial, e se houver decisão liminar, né, de tutela de urgência, de evidência, de qualquer coisa aí, também vai cópia da inicial com cópia da decisão, tá bom? Então, só pra gente fazer um paralelo. O mandado de citação, ele não é necessária a menção do representante do Ministério Público, então não precisa aí o nome do promotor, tá? Na ação de iniciativa privada, é preciso que conste o nome do querelante, tá? Pra pessoa pelo menos se situar no mundo, né? Pô, mas eu nem conheço. Quem tá reclamando aí, né? Tá ajuizando uma ação contra eu, nunca vi na vida, né? Como que essa pessoa tá dizendo que eu fiz uma coisa pra ela, tá bom? Então, isso também é uma outra característica. Citação do funcionário público, gente. Além do mandado de citação cumprido por oficial de justiça, é necessária a notificação do chefe da repartição pública em que o acusado exerce sua função. A finalidade é administrativa e não jurisdicional. Por quê, gente? E, claro, não gera nulidade a não notificação também do chefe da repartição, porque ao mesmo tempo em que um processo criminal está correndo, a administração pública precisa apurar administrativamente se houve infração disciplinar, né? Então, se é um crime cometido por funcionário público, com certeza haverá uma sanção disciplinar aí de um processo administrativo. A gente fala PAD, tá? Processo administrativo aí de responsabilização. Tá? Então, isso também é uma coisa importante para vocês lembrarem, tá? Citação por carta precatória, gente. Será cabível se o acusado estiver fora do território de competência do juízo. Fora do território de competência do juízo, não confundam com foros descentralizados e região metropolitana, tá? Não confundam porque, mas na verdade é no sentido de que para vocês não acharem que é tudo a mesma coisa, tá? Então, o processo é de Curitiba, o juízo é de Curitiba, a pessoa mora em Pinhais. Você fala, cita lá em Pinhais. O juiz vai falar, meu filho, comarcas distintas, tá? Carta precatória. Mas é do lado. Não, gente, é a região metropolitana, tá? Pinhais, Colombo, Piraquara, Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, tudo é região metropolitana. E se houver foro descentralizado, que hoje tem, né? SIC, Boqueirão, Santa Felicidade, é foro descentralizado, tem uma vara criminal lá, vai ter que citar por carta precatória no foro descentralizado do Boqueirão, do SIC, de Santa Felicidade, tá? Não sei se no juízo criminal tem, faz tempo que eu não tô atuando na parte criminal, então eu não sei explicar para vocês se tem, tá? No cível eu sei que tem, então vai por carta precatória, beleza? Não esqueçam, tá? E por que eu falo isso para vocês? Porque a gente tem aí regrinhas especiais no CPP, mas quando não há previsão do CPP, a gente aplica subsidiariamente o CPC, não esqueçam disso, tá? Isso é a parte geral aí, beleza? Então, a carta precatória indicará o juiz deprecado e o juiz deprecante, a sede da jurisdição de um e de outro,
O fim para que é feita a citação com todas as especificações, o crime, tudo certinho, tá? Do juízo singular, o dia e a hora em que o réu deve comparecer, tá bom? Vamos ver o que mais. Citação por carta rogatória. Nossa, gente, isso daqui é um troço louco, porque demora anos para uma carta rogatória ser cumprida, 1 ano, 2 anos, tá? Então, as cartas rogatórias é quando você precisa citar alguém que está em outro país, tá? Então, vai ser emitida aí uma carta rogatória, vai ser feita pelo juiz, remetida para o ministro da Justiça, a fim de ser o pedido cumprido por via diplomática, tá? Então, vai mandar lá, o cara tá em Portugal, vai mandar lá para Portugal, tá? Por meio do ministro da Justiça, beleza? Isso quem cumpre geralmente, gente, é o STJ, tá? Então, você manda para o STJ, o STJ analisa e remete para o ministro da Justiça para mandar para outro país. Quando vem uma carta rogatória de lá para cá, ela vem, é recebida pelo STJ e o STJ manda o juiz aí competente daí cumprir, tá? Quem recebe, quem analisa aí de início é o STJ. Então, as cartas rogatórias emanadas de autoridades estrangeiras competentes não dependem de homologação e serão atendidas e encaminhadas por via diplomática, desde que o crime, segundo a lei brasileira, não exclua a extradição, tá? Versando sobre crime de ação privada, segundo a lei brasileira, o andamento após o exequatur dependerá do interessado a quem incumbirá o pagamento das despesas, tá? Então, se for ação penal privada, quem tem que pagar todas as despesas da carta rogatória é a pessoa, a parte interessada. Se for no juízo civil, a pessoa tem que pagar as despesas da carta rogatória. Se ela for beneficiária da justiça gratuita, não, claro, né? Aí não incide custas, tá? Citação por edital, gente. A citação por edital só será cabível nos casos em que o acusado não for encontrado. Nos casos de ocultação, não haverá mais edital e sim hora certa, tá? Que foi o exemplo que eu dei no bloco anterior para vocês. E é necessário, absolutamente necessário, o esgotamento de todos os meios possíveis para encontrar aquela pessoa, tá? Não é indispensável que o juiz peça ofício para o Ministério da Fazenda, para o Tribunal Regional Eleitoral ou outros cadastros, tá? Então, ele tem que emitir. Hoje, os juízes fazem consulta até no Ministério do Trabalho, né? Para saber, por meio do CAGED, para saber se a pessoa tem vínculos e tudo mais, tá? No GCRI não tem como, já falei para vocês, né? Citação com hora certa, então é aquela hipótese que eu já comentei com vocês, né? Mais de 2 vezes o oficial foi lá, não encontrou, suspeita de ocultação. Então a hora certa prescinde aí de uma certificação no processo de que ele, oficial, está suspeitando que o réu está se ocultando. Então ele cientifica a pessoa da família que mora com ela ou que se apresenta ali na residência onde foi declinado, né? E daí ele volta no outro dia, né? No outro dia ou no outro dia, mas ele dá uma data e um horário certo, específico, né? Para aquele familiar explicar para aquele réu que ele tem que estar lá. Senão, né? Dá-se por citado, né? Citação ficta. Então, gente, citação e revelia, tá? A Lei 9271 de 96 modificou a redação do 366 caput do CPP, passando a prever a suspensão do processo penal quando, cumulativamente, o acusado for citado por edital, não comparecer a juízo e não nomear defensor. Só que veja, o processo então fica suspenso, beleza? Maravilha. Prescrição suspende? Suspende. Tá? Então, o cara sumiu do mundo, sumiu do mapa, foi citado por edital, não apareceu no processo, não constituiu defensor. Esse processo vai prescrever? Não, né? Nada mais justo do que o prazo prescricional ficar suspensa, tá? Após esse prazo, então, só que ele fica suspenso, gente, pelo prazo da prescrição da ação, né, da pena máxima lá do 109, lembrem-se do 109, tá, ele é importante. Então, o processo fica suspenso, vamos supor que o prazo prescricional do crime que o cara cometeu seja 20 anos. O processo vai ficar suspenso 20 anos. Depois disso,
a prescrição ela volta a correr, tá? É a súmula 415 do STJ, porque senão um processo ficaria suspenso e a prescrição ficaria suspensa a vida inteira, né? Também não dá, né, para ser algo, o processo não pode ser algo eterno, né? Então, existe essa possibilidade, tá? Essa é a regrinha aí. O juiz também poderá suspender o processo e decretar a prisão preventiva, desde que estejam presentes as hipóteses lá do 312 da preventiva, tá? Então, o cara sumiu, beleza, não tem problema, decreta a preventiva para conveniência da instrução penal. Tudo bem, ele quer ficar sumido, não tem problema nenhum, mas ele vai ser preso em qualquer lugar, tá? Pode ser preso em qualquer lugar. Assim que a polícia vê ou ele aparecer, ele é preso. Tá? Essa é uma das hipóteses. Claro, tem que sempre ver lá os requisitos do 312, né? Conveniência da instrução, perigo de fuga, tá? Sempre tem esses detalhezinhos que a gente não pode esquecer, tá? Outros detalhezinhos aí, gente. Ainda que durante a suspensão o juiz poderá determinar a realização de provas urgentes, né? Então, são as medidas cautelares aí para que não sumam. Então, ele pode determinar a oitiva de policial, né? Oitiva de testemunhas, ele pode determinar alguma perícia que precisa ser feita, tá? Tudo para que o processo já fique pronto, tá? Porque até, gente, uma das coisas bem interessantes que houve alteração aí da jurisprudência é na questão do depoimento dos policiais que participaram lá do fato de alguma forma, né? O condutor e a testemunha. Eles podem ser ouvidos durante a instrução ainda previamente, porque o entendimento do STJ é que os policiais, por conta da atividade que eles exercem, eles podem confundir e até eles serem ouvidos na instrução, pode ser que eles esqueçam dos detalhes dos fatos. Então, há aí a possibilidade da produção antecipada de provas, né? Uma espécie de medida cautelar antecedente no processo penal para que eles sejam ouvidos, né? Isso feriria a regra do artigo 400, né? Que fala lá pra gente da ordem em que as pessoas serão ouvidas no processo penal. O STJ entendeu que não, tá? Não há ofensa, não há violação a esse dispositivo, tá? Ao 400 do CPP, por conta da especialidade, né, da atividade exercida pelos policiais militares, pelos guardas municipais, tá? Polícia Federal, tá? As polícias judiciárias também. Tudo se aplica aí os agentes públicos no exercício dessa função, tá bom? Então, a gente tem isso também. Vícios da citação. Então, alguns vícios, gente, eles podem ocorrer, tá? E existem algumas hipóteses de nulidade absoluta e algumas hipóteses de nulidade relativa, tá? Então, ausência de citação é causa de nulidade absoluta, tá? E a citação pessoal, né? Foi citado por meio da mãe, absoluta, volta tudo o processo, acabou. Inobservância das formalidades da citação, nulidade relativa, tá? Não é nulidade absoluta. Comparecimento espontâneo do acusado afasta a nulidade por falta de citação, tá? Artigo 570, primeira parte, redação expressa, tá? Citação circunduta pela circundução. Nossa! Era uma sanção sofrida pelo demandante que não comparecia em juízo, resultando anulação da citação do demandado, tá? Caso de... Desculpa, procedimento privado. Sorry, gente, perdoe, tá? Intimação, artigos 370 a 372 é a previsão da intimação. Então, intimação, como a gente já viu, é a comunicação feita às partes de um ato processual já realizado, tá? Diferente da notificação. Então, as testemunhas, em regra, são intimadas pessoalmente. A intimação do Ministério Público será sempre pessoal, não sendo possível a sua realização pela imprensa. A do defensor público
também é pessoal, não sendo admitida em intimação pela imprensa ou por carta com aviso de recebimento. Do advogado, será o advogado particular, ele é intimado pela imprensa, pelo diário oficial, tá? Então, essa é a diferençazinha, tá? O Ministério Público e a Defensoria Pública e o dativo, que é aquele nomeado, né? Por conta das peculiaridades, e o Ministério Público e o Defensor Público é lei orgânica que prevê, a intimação é pessoal, tá? É prerrogativa de função isso, tá? E a notificação, então, é a comunicação feita às partes e aos auxiliares aí de algo que vai acontecer no futuro, né? Então, uma audiência, tá? Uma audiência é uma notificação, tá? Vamos ver o que mais aqui. Gente, finalizamos, né? Finalizamos aí todo o conteúdo, tá? Então, na próxima aula, a gente já vai ver as alterações feitas pelo pacote anticrime, tá? A gente esgotou o conteúdo programático. Fico bem feliz, porque era bastante coisa, né? Muita coisa, claro. Vocês viram a parte geral, né? Vocês ainda vão adentrar aí especificamente em cada momento, em cada procedimento, procedimentos especiais, mas isso vai ficar para o próximo semestre, tá? Porque a ementa é essa, o conteúdo programático é esse, tá? Então, um grande beijo para vocês. Eu já volto falando do pacote anticrime, tá bom? Beijo!